Ashrei ha-grevim ve'hat-semeim lat-sedakah ki hem ishbal, Shaver. É um versículo interessante também. Abastados, afortunados serão os que têm fome e sede pela justiça. Lat-sedakah. Ou lat-sedakah. Não é hat-sedakah, e sim lat-sedakah. Bem-aventurados, abastados, são os que têm fome, estão sedentos pela comida e pela bebida relativo à justiça, pela justiça. Mas espera aí, Yeshua teria falado isso num contexto, teria falado isso num contexto em que Israel estava dominado por Roma. Então o povo estava ansioso pela justiça. No contexto do povo da época, a que se referiria a justiça? Um povo subserviente, né, debaixo do jugo romano. Aquele povo se referiria a quê? A justiça. No caso, Yeshua falando com eles. As pessoas leem esse versículo e tentam imaginar hoje. Está vendo? A justiça. Está vendo? Está escrito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, será a justiça? Calma, freia isso aí. No contexto da época, justiça era voltar a ter liberdade para praticar a Torá. Não, acho que estou errado. Será que eu estou errado? Será que eu estou certo? O que você acha? Se eu estiver errado, pode colocar aí. Mas no contexto da época, Yeshua teria falado: afortunados os que têm fome e sede pelo retorno da liberdade da prática da Torá. Aí você vai dizer: não, mas eles tinham liberdade. Como assim eles tinham liberdade? Como assim eles tinham liberdade? O seu imperador era romano, o seu rei era de outro local, o seu governador era de outro local, tudo era de outro local. Se eles fizessem alguma coisa que aos olhos romanos fosse ruim, eles seriam punidos. Como assim ele teria liberdade? Ansiar pela fome e sede de justiça seriam as mesmas características que Ezequiel estava passando, que Daniel estava passando, por exemplo. Eles eram bem vistos lá, mas era outra nação que governava eles. Aqui é a mesma coisa, é outra nação que está governando. Como assim eles tinham liberdade? Está se falando de justiça, e a justiça era feita pelo imperador romano. Por mais liberdade, entre aspas, que eles tivessem, estavam debaixo de uma regra superior que não era a Torá. Então, nesse sermão, abastados seriam os que têm fome, os que estão sedentos de algo sólido e de algo líquido relativo à justiça. Então, eles estavam sedentos das duas coisas e não de uma coisa só. O povo ansiava e precisava da liberdade nos dois itens. Fome e sede são dois itens. Porque eles tinham um item externo. Eles queriam os itens internos. Total liberdade de praticar a Torá, assim como tinham antes do território ser conquistado. Então, dentro do contexto desse versículo, a fala é relativo à Torá. Você pode aplicar para o seu dia a dia? Sim, aplicar é uma coisa.
Interpretar é outra. Exegese ou exegese e hermenêutica. Primeiro se faz a exegese, depois se aplica a hermenêutica. E tem muita gente que está fazendo o contrário. Está batendo o olho, bate o olho no texto, aqui é o texto, tá? Bate o olho no texto e já aplica a hermenêutica para o seu dia a dia. Isso é extremamente perigoso. Relativo a um texto desse, é fácil entender. Mas e se for um outro texto completamente diferente e dificultoso e você estiver pegando esse texto e aplicando a hermenêutica sem nem usar nenhuma regra de exegese? Coloca aqui nos comentários qual é o risco que você está correndo ao fazer esse tipo de interpretação direta, sem o que, qual, como, porquê, onde. Essas são as regras principais da exegese, aplicando para o seu dia a dia um texto que não diz respeito a você. E o pior, ainda pregando para os outros. Tomemos o cuidado de não fazer isso. De analisar, por exemplo, esse texto, justiça, dentro do contexto da época. E assim estaremos mais próximo da interpretação exata, da expressão exata que o autor quis passar. Sempre se pergunte como esse texto seria interpretado, seria ouvido, seria entendido pelos que receberam inicialmente a informação. Se você conseguir fazer isso e extrair a verdade que está por detrás do texto, você estará então preparado para fazer a aplicação dentro do seu contexto. Ashrei.